Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez, pela parte de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 9. A lição é uma lição muito importante, como as demais que já estudamos aqui, porque ela vem falando sobre as duas bestas da grande tribulação. Esse é o título da lição de hoje, as duas bestas da grande tribulação. O texto áureo está registrado em 1 João, capítulo 2, verso 18, e diz desse jeito: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. A verdade aplicada diz: Jesus revelou para a sua igreja o que está prestes a acontecer no mundo. Três objetivos da lição de hoje. O primeiro deles é mostrar que quem são as duas bestas da grande tribulação, destacar as características do anticristo e falso profeta, e terceiro, expor o sistema de governo na grande tribulação. O texto de referência da lição de hoje está registrado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e 2, depois versículo 11 e versículo 12. O primeiro versículo diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi subir da terra outra vez, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal. Nós vemos aqui a revelação dessas duas bestas, surgirão em breve no cenário mundial. Nós não estamos aqui para citar nomes, embora existam muitas pessoas preocupadas em quem seria essa besta, esse falso profeta, né? Enfim, nós não estamos aqui, até porque a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela não dá nome a pessoas. Ela fala do que vai acontecer, mas ela não dá nome. Então Deus não revelou isso para a igreja. Quem seria? Então nós não podemos aqui estar afirmando, olha, é o fulano, pode ser o cicrano, pode ser o beltrano. Não, nós temos que entender, conforme as Escrituras, é que vai surgir no cenário mundial essas duas personagens, né? As duas bestas vão surgir e vão fazer valer aquilo que o anticristo vai, né, implantar nessa terra após o arrebatamento da igreja, para que a igreja se mantenha pura e santa até que Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação primeira, né? De nos mantermos puros e santo. Até não podemos ignorar os fatos, né, do que está acontecendo hoje no cenário mundial e do que ainda vai acontecer. A prioridade, o nosso alvo é nos manter puro e santo, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos estar de pé na sua presença e logo que ouvirmos o som da trombeta, possamos ir ao seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. O cenário mundial se configura rapidamente em todas as áreas para o tempo da grande tribulação. A Bíblia revela-nos a manifestação de duas personalidades malignas neste tempo, denominadas personalidade, ou essas pessoas, elas vão de fato surgir sim. E elas têm um único objetivo, de fazer valer a vontade do dragão, da antiga serpente. Então, eles não vão medir esforços e nem meios pelos quais eles possam alcançar os seus objetivos. Então, nós, como Igreja do Senhor, precisamos, como está escrito aqui, nós precisamos estar vigilantes, orando, buscando a presença do Senhor, para que não venhamos ser apanhados de surpresa na volta do Senhor Jesus e venhamos ser deixados para trás. Aqui nós vemos no primeiro tópico, falando sobre as bestas do Apocalipse. A grande tribulação será marcada pela manifestação de duas figuras públicas e notórias, chamadas no livro do Apocalipse de bestas. Veremos
o que Deus revelou sobre elas, suas características e a fonte de sua influência e poder sobre os povos, conforme registra Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Veremos ainda o que farão no mundo no tempo da grande tribulação e o sistema político-econômico predominará neste tempo. Então, essas duas pessoas, conforme nós vimos aqui, elas terão, como diz aqui, Deus revelou sobre elas características e a fonte da sua influência e poder sobre os povos. Então, elas vão surgir com grande poder em todas as áreas, principalmente na área política, pois é certo e é sabido que nesse período, quando foi implantado aí o governo do anticristo, esse mundo vai estar um verdadeiro caos, não só na economia, está tudo de cabeça para baixo, precisando aí de uma reforma geral, precisando aí de um conserto. E esses personagens, eles terão uma influência muito grande para poder interagir e influenciar, né, as nações, tudo no que diz respeito a trazer uma melhora para a vida cotidiana das pessoas na Terra. Então nós vemos que eles serão bastante influentes e terão uma influência muito grande sobre os povos, né, da Terra. O primeiro ponto vem dizendo que são chamados de besta. Para falar destas duas personalidades malignas que aparecem no capítulo 13 do livro de Apocalipse, a Bíblia utiliza a palavra grega que significa literalmente fera. Esta palavra foi utilizada no mundo antigo para falar de animais perigosos ou criaturas terríveis e sobrenaturais, mas é utilizada também para falar de pessoas com atitudes bestiais. Isto serve para mostrar a natureza animalesca, violenta e altiva destas duas bestas que agirão de forma implacável e sombria durante a grande tribulação. Então, elas, assim como o animal, não tem nenhum tipo de sentimento, e quando ela ataca para destruir, assim também é a natureza dessas duas bestas. Elas serão infalíveis, né, nos seus ataques, elas não terão sentimento, não terão amor, não terão misericórdia com aqueles, principalmente aqueles que forem deixados no dia do arrebatamento. Essas pessoas, elas serão perseguidas, torturadas e mortas, muitas delas morrerão. Acharão melhor negar o nome do Senhor Jesus. E eles terão toda a autoridade e todo o poder. Eles farão aquilo que lhes apraz. Eles não estão preocupados porque as pessoas não terão nenhum valor para eles. Então eles vão fazer aquilo que lhe convém fazer, não importando qual seja as consequências que isso possa trazer. Então, meus amados irmãos, aqui o pastor Claudionor Correia de Andrade, falando sobre o Apocalipse, ele diz que João é inspirado a utilizar o vocábulo grego Therion para descrever a natureza do anticristo. A escolha desta palavra acha-se em perfeita consonância com Daniel, no capítulo 7 de seu livro. O profeta descreve o personagem em questão. Depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel, capítulo 7 e versículo 7. Conforme o que nós entendemos, irmãos, esses 10 chifres, ele está falando, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que está falando de 10 governos confederados. Eles receberão também poder e autoridade para governar, para cuidar dos interesses do anticristo. Okay? Então, vemos ainda aqui, no ponto 2, que serão duas pessoas. A Bíblia indica que as bestas que João viu serão pessoas e não uma força impessoal. Acredita-se que as duas bestas serão duas pessoas que agirão como a personificação do mal durante a grande tribulação. Eles aparecem sendo lançados vivos no lago de fogo, o que indica tratar-se de pessoas. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos
no ardente lago de fogo e de enxofre. Então nós vemos que, segundo o entendimento, o comentário, são duas pessoas, de fato, não são uma força impessoal, não é um espírito que vai se apossar de alguém, né? e etc. Né? Vamos cortar o assunto aqui. Mas são duas pessoas que representarão o anticristo, e eles terão e receberão do anticristo ou do diabo o poder, a autoridade para fazer esses sinais que vão acontecer muito em breve, nesse período da grande tribulação, e que também enganarão muitas pessoas, né? E alguns serão obrigados a receber a marca da besta, que também não sabemos, né, se é um carimbo, se é uma tatuagem, se é um chip, mas o fato é que haverá essa marca, e essa marca ela vai habilitar a pessoa que recebe, que tiver ficado no arrebatamento da igreja, a poder comprar, vender, enfim, negociar, ok? Mas isso será por pouco tempo, porque nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que após, né, esses 7 anos, e principalmente nos últimos 3 anos e meio, quando ele, o anticristo, resolver assentar-se no templo de Deus, no trono, como Deus, para ser adorado, e a aliança for rompida, né, com o povo de Israel, porque nós sabemos pelas Escrituras que o povo de Israel, como todas as nações, farão uma aliança com este homem, né, com esse personagem. E ele vai, né, crescer no seu ego, no seu poder, ao ponto de querer, né, entrar no templo que vai ser reconstruído nesse período, e lá ele vai querer sentar no trono como se fosse Deus e exigir a adoração de todos os povos. E nesse período, conforme nós sabemos, pela história, nós temos a convicção, pelo que está escrito, Israel romperá, né? Vai romper essa aliança com eles, e então agora, sem o apoio de Israel, esse anticristo vai convocar todos os exércitos da terra para lutar contra Israel e vai tentar exterminar, né, com todo o povo de Israel de sobre a terra. E é nesse momento, no final, né, de quando tudo parece estar perdido, então Jesus se manifestará em glória com a sua igreja, aonde está escrito, e todo olho verá, né? Até mesmo aqueles que ultrapassaram, aqueles que já não existem mais. Eles verão o Senhor Jesus vindo nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. Então, nesse período, vai ser implantado o reino milenial na terra. Então, as pessoas que receberam essa marca, e nós não podemos afirmar que tipo que é, essas pessoas automaticamente, ao receber essa marca, elas estarão descredenciadas a fazer parte do reino milenial com Cristo. Elas, da mesma forma como as duas bestas e o anticristo, o falso profeta, eles serão lançados no Geena, no lago de fogo e enxofre. Ok, meus amados? Então vemos aqui ainda o ponto 3. Essas duas pessoas receberão poder maligno. A Bíblia revela-nos a fonte de poder da primeira besta. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 13, verso 12. Da segunda besta é dito que falava como o dragão, Apocalipse 13, verso 11. Exerce poder semelhante à primeira besta, Apocalipse capítulo 13, verso 12. E faz grandes sinais. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Apocalipse, capítulo 13, verso 13 a 14. Vemos assim forças malignas atuando na grande tribulação, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Então nós vemos aí uma coisa que nos chama a atenção, é que esse elemento aqui, ele faz descer fogo do céu, esse falso profeta. Ele faz descer fogo do céu à vista dos homens. Então não é uma coisa
literal, ele faz realmente fogo descer do céu. Não, é só à vista dos homens, é como uma mágica. Mas isso vai ser suficiente para enganar muitas pessoas. Poderíamos dizer aqui milhões de pessoas que vão passar a acreditar, né, naquilo que ele prega, naquilo que ele faz e etc. Mas nós vemos aqui que foi permitido, né? Então, enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então, quer dizer, em tese, irmão, em tese, Deus permite que esse ministério maligno opere, tá certo? Porque tudo está no controle de Deus. Então, é permissão para que aqueles que ficarem nesse período, né, escolha aquilo que quer para a sua vida. É por isso que eu sempre tenho dito aqui, e como cristão, muitas vezes, nós nos aborrecemos e abandonamos o Senhor por qualquer razão, por qualquer motivo. Né? Alguém olhou feio, alguém pisou no seu pé, alguém falou alguma coisa que você não gostou, então muitas vezes isso é motivo para você abandonar a igreja e abandonar Jesus, que não tem nada a ver com o problema, porque é um problema pessoal seu e de quem lhe ofendeu, ok? Então, como a Bíblia nos orienta, num caso desse, nós precisamos ir à pessoa e nos consertar com ela para que as nossas orações não sejam impedidas. Mas muitas das vezes nós preferimos ficar com o coração carregado de mágoa, de ódio, de raiva e etc. e tal, e até abandona a igreja. Por isso existe hoje muitos crentes turistas, né, que vivem sempre mudando de igreja. Hoje está numa igreja, amanhã está em outra, depois está na outra. Quando não tem mais espaço para mais igreja, para ele, dentro daquele ministério que ele está, para ele poder mudar, aí ele muda de ministério, muda de denominação. Aí ele vai para aquela outra, e por fim acaba no mundo, desviando dos caminhos do Senhor. Porque já na cidade onde ele mora, ele já percorreu todas as denominações. E sempre ele vai encontrar, né, um motivo para poder se afastar da presença do Senhor, porque quando você não trata o mal, quando você não trata a diferença, esse mal vai te perseguir, irmão. Não adianta você ficar mudando de igreja, mudando de congregação. Hoje você está aqui, amanhã está ali. Você precisa, sim, tratar o problema que causou, porque é essa ruptura, é essa trinca que vai trazer o prejuízo para a tua vida espiritual. E quando a gente observa e segue o conselho de Jesus Cristo, a gente obedece a sua palavra. E como obedecer? Se você vem apresentar a tua oferta diante do altar e ali você lembra que alguém tem alguma coisa contra ti, ou você tem alguma coisa contra alguém, então deixa a tua oferta, vai diante dele, pede perdão, se conserta com ele, e depois de tudo acertado, vem e apresenta a tua oferta diante do Senhor. Essa é a recomendação bíblica, esse é o mandamento. Mas as pessoas não querem se humilhar. As pessoas acham que elas estão num padrão em que elas não devem descer daquele patamar que elas estão, para se humilhar, para reconhecer que estão erradas, que fizeram alguma coisa que não só quebrou a comunhão, mas também entristeceu o Espírito Santo. E por essa razão começam a passear, né? Hoje está aqui, depois está ali e assim sucessivamente. Então essas pessoas, elas vão acabar ficando no dia da volta do Senhor. Porque se você não consegue viver em comunhão com o irmão, com a irmã que você vê, né, que está convivendo com ela diariamente, né, em todas as reuniões no templo, como é que você vai conseguir entrar no céu com problema com o irmão ou com a irmã? Né? Então é preciso a gente ver isso aí. E essas pessoas que ficarem, eu acredito que por ter o queixo de vidro, elas não vão conseguir suportar o calor da pressão e da perseguição que esse anticristo vai levantar contra todos aqueles que adoram a Deus. Né? Então é aonde muita gente vai abrir, né, vai abrir mão da sua fé, da sua crença e vai acabar aceitando esse carimbo, essa marca, isso que vai ser implantado nas pessoas para que eles possam comprar, vender e negociar. Vão reconhecer que por ter levado uma vida aleatória e achando que podiam tudo, eles agora assumem uma postura diante do Senhor, mesmo em meio às grandes lutas e em meio à grande tribulação, e eles
vão lutar para permanecer fiel até a morte e vão sofrer as consequências de tudo aquilo que virá, mas não vão negar o nome do Senhor. Então esses estarão naquele dia na presença do Senhor. Mas, irmãos amados, o foco da lição de hoje não é denominar ou dar nome às pessoas, a esses personagens. A gente tem ouvido dizer por aí, que é o fulano, que é o cicrano, que vai ser. Outro dia assim, olha, o anticristo já está entre nós, ele já nasceu, ele está só aguardando o momento. Nós sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. E nós não duvidamos de que o anticristo talvez já esteja entre nós. Mas ele só vai se manifestar quando aquilo que impede for retirado. E nós sabemos que quem está impedindo dele se manifestar e fazer tudo aquilo que precisa ser feito é a igreja do Senhor, é o Espírito Santo. Mas no dia e na hora que o Espírito Santo tirar a igreja da terra, então ele aparecerá e assumirá o controle de todas as nações, ok? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no tópico de número 2, nós vemos aqui a besta que sobe do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Apocalipse 13, verso 1. A besta que sobe do mar é o anticristo. O mar aqui simboliza as nações de onde ele emanará. O profeta Daniel também vê 4 animais saindo do mar e lhe é revelado que são governos humanos. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra, conforme Daniel capítulo 7 e verso 17. Então, todas as vezes que aparece nas escrituras mar, alguma coisa acontecendo no mar, isso nos arremete para gente, para pessoas, multidões. Então, nós vemos que a besta, ela vai surgir, ou o anticristo, que é a besta, ela sobe do mar. Então ela vem das nações. É aquilo que eu falei a princípio. Talvez ela já esteja no meio, como muitos teólogos, muitos escrituristas, muitos pregadores já aludem isso. Ela já deve estar no nosso meio, mas ela não se manifestou ainda porque não chegou o momento. Também fala desses animais, que serão 4 reis, que se levantarão também da terra, conforme registra Daniel capítulo 7 e verso 17. Aí vemos aqui no primeiro ponto nomes e títulos do anticristo. Os nomes e títulos do anticristo na Bíblia revelam sua natureza e caráter. Na profecia das 70 semanas de Daniel, ele é o príncipe que há de vir e o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 26 a 27. Daniel ainda o chama de ponta pequena, Daniel 7, verso 8. O apóstolo Paulo nomeia de o homem do pecado, o filho da perdição e o iníquo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 8. Mas coube ao apóstolo João, o mesmo autor do livro do Apocalipse, chamá-lo pelo nome mais conhecido, o anticristo, 1 João 2, verso 18, 22, capítulo 4, verso 3 e 2 João, capítulo 1, verso 7. Este último nome vai aparecer 4 vezes nas epístolas de João. Então nós vemos aqui que ele recebe vários nomes, mas o principal aqui é o anticristo, denominado aí pelo apóstolo João na sua 2ª carta. Ok, irmãos? Então é o anticristo, é ele que vai governar esse mundo. Mas por que anticristo? O próprio nome já diz, é anticristo, porque ele vai se opor a Cristo, ele vai ser contra o Cristo. A prova disso é que ele vai acabar com as religiões, ele vai proibir qualquer pessoa cultuar a outro Deus que não seja a besta, o falso profeta. Eles vão criar um culto, como no passado já existiu, um culto à personalidade. Tanto é que ele vai querer sentar no trono lá em Jerusalém, no templo, vai sentar no templo e vai exigir adoração das pessoas. Ele será o único Deus, porque ele vai achar que por ter trazido a solução para a humanidade, então ele pode agora ser melhor do que Deus e por esse motivo ele agora vai querer receber a essa adoração. E aqueles que não o adorarem vão ser perseguidos e mortos sumariamente, sem poder recorrer. Ok, meus amados? No ponto de número 2, o retrato falado do anticristo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso,
e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, falando do diabo, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse, capítulo 13, verso 2. Encontramos aqui uma descrição assustadora do anticristo que nos remete aos 4 animais que Daniel viu subindo do mar. A visão relacionada ao anticristo parece mostrar nestes animais o seguinte retrato. Semelhante ao leopardo, fala da rapidez com que o anticristo dominará o mundo. Pés semelhante ao de urso denota a força que emplacará em seu governo. Boca de leão aponta para a soberba de suas palavras, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Muito diferente de Cristo, do qual estamos protegidos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a gente, muitas vezes, irmãos, a gente não consegue, a nossa mente finita, a gente não consegue ampliar a profundidade, a grandeza desse poderio. Então, aqui representado por essas figuras, então mostra a rapidez pela qual ele vai dominar o mundo. Aí nós temos aqui a figura dos pés de urso, que vai mostrar para nós quão implacável ele vai ser. Ou seja, o que ele disser está dito e acabou. Doe quem doer. Então ele vai, em outras palavras, nós poderíamos dizer que ele vai governar com mão de ferro. Se essa expressão cabe dentro dessa figura aqui que nós acabamos de citar. Então, e ainda por cima, ele vai proferir, conforme está dizendo aqui, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Então, vai ser uma coisa terrível para aqueles que ficarem aqui. E o que nós vemos aqui no capítulo, no seguinte, Mateus 11:30, muito diferente de Cristo, no qual estamos protegidos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a gente precisa atentar que esse governo, ele vai ter tudo de ruim que alguém possa dormir para sonhar ou imaginar. Em Cristo nós temos a proteção, nós temos a paz, nós temos a alegria. E bem-aventurado está escrito que bem-aventurados são aqueles que quando o Senhor voltar, os encontrar assim, como? De pé, esperando ele bater para logo abrir a porta e o receber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As características do anticristo. Embora Deus não tenha nos revelado a identidade do anticristo, fez questão de nos dar várias informações sobre ele. A Bíblia mostra que o anticristo será um grande orador. Primeiro ponto, Daniel capítulo 11:36, Apocalipse 13, verso 5. Será também um grande empreendedor empresarial e dominará a economia mundial. Apocalipse 13, verso 16 a 17. Se mostrará um político notável e implantará um governo mundial, tendo 10 reinos confederados como base de seus governos. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Apocalipse 17:12. Ele fará um pacto com Israel por 7 anos. Daniel capítulo 9, 27. Blasfemará contra Deus. Daniel capítulo 7, 25. Apocalipse 13, verso 5. Se apresentará no templo como se fosse Deus, 2 Tessalonicenses 2, verso 4. E finalmente será vencido por Cristo em sua volta. Daniel, capítulo 8, 25. Apocalipse 19, verso de 11 a 21. Então nós vemos aqui algumas características que esse inimigo vai ter. Primeiro, ele vai ser um exímio. Por intermédio das suas palavras, da sua eloquência, ele vai conquistar as nações. Muita gente tem falado bonito e atrai algumas pessoas, mas ele será muito mais influente. Ele será um grande orador e com os seus discursos ele vai cativar todas as nações da terra. Também será um grande empreendedor empresarial e dominará a economia mundial. Esse camarada, irmãos, ele vai estar trabalhando presta atenção, ele vai estar trabalhando sob o poder de Satanás. Satanás, ele está na terra desde que o mundo existe. Então, Satanás conhece todas as coisas e, aliás, não só conhece, como ele tem um domínio sobre todas as coisas aqui na terra. Ele teve a capacidade, a audácia de oferecer a Jesus ali na tentação do deserto. Ele disse, todos os reinos da terra foram entregues a mim e eu dou a quem quiser. Se você, se ajoelhar e me adorar,
tudo isso será seu. Então, ele tem o controle nas mãos de todo o poder terreno, entendeu? Então, ele conhece, coi salteado, tudo o que está acontecendo, e ele tem esse poder, e ele vai transferir esse poder para esse representante dele, né? Então, ele vai conseguir controlar a economia mundial. Isso vai deixar as pessoas felizes e vai dizer, agora sim, agora nós estamos bonitos na foto, agora nossos problemas estão resolvidos. E vão ter ele como Messias, né? Porque ele se assemelhará ao Messias, né? Trazendo paz, prosperidade, né? Está dizendo que ele fará uma aliança com Israel por 7 anos. Então, tudo isso vai acontecer. Ele se mostrará um político notável e implantará o governo mundial, tendo 10 reis confederados como base de seu governo. Então, nós vemos aqui que ele vai, né, da onde ele vai governar, vai ficar difícil. Então, ele vai implantar, vai dividir o planeta Terra em 10 províncias, vamos dizer assim, e vai colocar em cada província alguém que vai, né, estar sob a sua autoridade e vai fazer de acordo com aquilo que ele determinar. E diz aqui que os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Ele fará um pacto com Israel por 7 anos. Mas aí começa, vai blasfemar contra Deus, vai se apresentar no templo como se fosse Deus e finalmente será vencido por Cristo em sua volta. Quando ele chegar nesse ápice aqui, quando ele se apresentar e começar a exigir de toda a humanidade a adoração, Israel vai quebrar essa aliança, conforme já falei a princípio, e ele vai se revoltar contra isso e ele vai conseguir atrair todos os exércitos da terra para exterminar com Israel da face da terra. A maioria das nações, ou por que não dizer todas as nações, vão apoiar o anticristo nessa empreitada, né? E vão marchar contra Israel. Então é no ápice, no apogeu dessa guerra, quando tudo parece estar perdido, é que Jesus Cristo vai se manifestar, acabar com isso, né? Acabar com essa guerra, colocar ordem na casa, e a partir daí o Senhor implantará o seu reino sobre a terra. O terceiro tópico está dizendo que a besta que sobe da terra. Vamos ver aqui mais um pouco, quando da revelação, que diz, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão. Apocalipse 13, verso 11. Esta segunda besta, que aparece na revelação, é o falso profeta. Ele é chamado desta forma em 3 passagens do livro do Apocalipse, e em todas elas ao lado do anticristo, Apocalipse 16, 13, 19, 20 e 20, verso 10. Veremos com a chegada desta besta que tipo de quadro religioso predominará no mundo durante a grande tribulação. Primeiro, imitará o Espírito Santo com sinais malignos. Então, veja bem, o Espírito Santo já não vai estar mais aqui. Por quê? Porque o que impede o operar desse homem mal, o iníquo, né? Esse homem maligno que o detém, é a igreja do Senhor e o Espírito Santo que está aqui cuidando dela, conforme está registrado, né, no Evangelho de João, quando, né, o Senhor Jesus, confortando o seu discípulo, dizia que se ele não voltasse ao Pai, o Espírito Santo, o Consolador, não viria a eles, né, ou a nós. Mas se ele fosse, o Espírito Santo viria a nós e estaria conosco para sempre. Então nós temos esta certeza, esta convicção de que o Espírito Santo está com a igreja na terra e ele, melhor dizendo, é que tem preservado a igreja e tem trabalhado através da igreja para uma santificação, para uma pureza, despertando aqueles que estão dormindo, né, o sono da negligência, etc, e etc. Mas a partir do momento em que a igreja do Senhor for tirada, através, né, e com o Espírito Santo, porque ele será o responsável em levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares, então é o momento em que essa besta aqui, esse falso profeta, ele vai se apresentar como o Espírito Santo, né? Diz que ele vai imitar o Espírito Santo, produzindo sinais malignos. Então diz aqui que o falso profeta marcará o governo do anticristo com sinais malignos na grande tribulação. E vai ter muita gente acreditando no que está vendo, no que vai ver, né? Embora surja com uma aparência inofensiva e mansa, Deus nos revela a sua verdadeira natureza. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Ele respaldará
e dará uma aparência messiânica ao anticristo, com sinais malignos que enganarão as massas e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Mas Deus deixa claro que são sinais malignos e de mentira, conforme registra 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 a 11. Podemos tirar a lição importante de que não é por manifestações de sinais e curas que se mede a autenticidade de uma pessoa ou grupo religioso, mas pela conformidade com os padrões da palavra de Deus, conforme Mateus capítulo 7, verso 15 e 20. As pessoas que não conhecem a Jesus, talvez elas sejam as pessoas que, com maior facilidade, vão se deixar levar por esses milagres, né? Por essas manifestações dita aí que é do Espírito Santo. Mas aqueles desviados, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de subir no arrebatamento da igreja, essas pessoas, com certeza, elas saberão que o Espírito Santo não vai estar mais agindo nessa terra, né? E que essa aparência mentirosa de que o anticristo é o Messias e pessoas, o mundo inteiro, por que não dizer, vão acreditar e vão, né, ovacioná-lo como sendo o Messias, e isso vai acontecer porque se trata de um espírito de engano. Mas a palavra de Deus nos deixa claro que o Espírito Santo não está aqui e que o Senhor Jesus ele voltará de verdade para abater esse falso Cristo, né? E esse falso Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui o Stanley Orton que ele procurará dar a impressão de ser um cordeiro gentil e cuidadoso, cheio de amor, mas tudo não passa de encenação. Ela é má. Suas palavras, embora convincentes, são enganosas. A segunda besta exercerá toda a autoridade e poder diante da primeira besta. Isso significa que o dragão, o próprio Satanás, é também a fonte de poder da segunda besta. Com seu poder, ele ajudará a primeira besta. Então, todo o poder, a fonte do poder do anticristo, da primeira besta, da segunda besta, do falso profeta, etc., vai ser um poder advindo de Satanás. Não resta nenhuma dúvida. Ele não vai receber nenhum poder da parte de Deus, né? Muito menos de Jesus e muito menos do Espírito Santo. Mas vai ser tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto aqui diz que o sistema único financeiro mundial. Haverá apenas um sistema único e financeiro mundial. A palavra que resume o tempo da grande tribulação é controle. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Será implantado neste tempo um sistema de controle mundial que envolve adoração política e economia, e tem como base a marca da besta. Apocalipse, capítulo 13, versos 16 a 17. A Bíblia não explica como será esta marca, mas nos fala do sinal, do nome e do número do nome da besta, que é 666, Apocalipse 13, 18. Somente aqueles que aderirem ao sistema da besta poderão comprar comida, fazer transações comerciais e pagar contas. Atualmente temos um vislumbre sobre aquele período ao observarmos a intervenção crescente dos governos mundiais nas redes sociais, pelas metas dos países, pelo fim do dinheiro físico e guerra comercial por controle da produção de alimentos e etc. Então nós temos aí, irmãos, um cenário que, se não está pronto, está sendo preparado para que culmine neste grande evento que vai acontecer, né? Que seria um controle mundial. Nós tivemos aí recentemente um controle implantado pelo governo a todas as pessoas para não sair de casa, ficar isolado, e as pessoas tiveram que cumprir. A prova disso é que a economia do mundo, não só do nosso país, mas a economia do mundo quebrou, porque as pessoas tiveram que parar de trabalhar, né? As empresas fecharam as portas, tudo fechou, só ficou funcionando aí o que era essencial, né, emergencial. Então nós passamos já. Isso na prática já é um ensaio, o que está vindo por aí. Então veja que quando isso acontecer, até porque, relembrando aqui o que está escrito, nós temos hoje essa guerra, né,
nas redes sociais aí, né, sobre a questão de exterminar com dinheiro físico. E hoje já existe bancos e cartões de crédito e de débito em que o dinheiro é depositado lá e você já não precisa mais carregar dinheiro em espécie. Você tem o cartão. Hoje nós temos aí a realidade do Pix, hoje nós temos transferências aí instantâneas de uma conta para outra, fazer pagamento, tudo. Então, tudo hoje já trabalha dentro desse contexto. E isso, com certeza, vai acontecer, né? Esse governo mundial ele vai trabalhar para unificar, né? Eu já ouvi comentário acerca de acabar com a moeda mundial e deixar apenas uma moeda funcionando no mundo. Então, tudo isso são hipóteses, são coisas que estão sendo analisadas e que, com certeza, num futuro, né, talvez próximo, a gente tenha aí uma realidade de todo esse implemento que está, né, caminhando aí para se concretizar. Nós acreditamos, sempre afirmo, que a Igreja do Senhor não vai passar por isso. Embora, né, muitos crentes, muitos cristãos acreditem. E a Igreja do Senhor, ela vai ficar aqui até o último momento, até o momento em que o Senhor Jesus ele vai se manifestar nas nuvens com poder e glória, aonde todo olho verá, ok? Mas nós estamos nessa fé, nessa esperança de que aqueles que estão preparados serão chamados ao encontro do Senhor Jesus antes que esse terrível dia se abata sobre todo o planeta Terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também haverá um sistema único religioso no mundo. O tempo da grande tribulação será de intensa religiosidade, conforme Apocalipse 13, verso 12. O falso profeta exercerá influência nas massas com sinais malignos na natureza. Apocalipse 13, verso 13. Implantará um sistema mundial obrigatório de culto à pessoa do anticristo. Apocalipse 13, verso 15. O mundo de hoje caminha a passos largos para uma religião mundial com um movimento ecumênico, onde as religiões se aproximam cada vez mais umas das outras, buscando um Salvador ideal que verá no anticristo o seu anelo. A Igreja de Cristo hoje deve amar e pregar o Evangelho a todos, mas não pode haver mistura de seitas e heresias na prática da fé cristã. Gálatas capítulo 1, verso 8. É lamentável o que nós temos visto nesses últimos anos. Como o ecumenismo tem se levantado no mundo e muitas denominações, inclusive denominações que se julgam pentecostais, têm aderido a esse movimento e estão lá beijando a mão do Papa, fazendo parte desse movimento, conforme a palavra de Deus, ela leva para esse fim desastroso. Então nós precisamos pregar o Evangelho e ter o cuidado de não trazer para o nosso meio a mistura, nos misturar com uma seita, sair da Babilônia, porque nós somos um povo especial e zeloso de boas obras, nós somos um povo escolhido de Deus, então nós não podemos, de modo algum, transigir com o pecado e fazer parte desses movimentos que apoiarão em todos os sentidos o anticristo quando ele implantar o seu reino na terra, o seu governo na terra. Portanto, para concluir, o mundo caminha em todas as áreas para a chegada do anticristo e do falso profeta. Cabe à igreja, como noiva de Cristo, se manter pura e santa, vivendo firme na palavra de Deus até que Cristo venha. Então essa deve ser o nosso cuidado e a nossa oração. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta aula. Queremos agradecer a Deus pela tua vida, pela participação e vamos continuar orando para que o Senhor venha nos despertar cada vez mais, para que possamos estar de pé e preparados para o glorioso dia da sua vinda. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.